Boa noite a todos. É com grande satisfação que recebemos todos vocês aqui na Câmara de Vereadores para essa audiência pública da PPP, da iluminação pública, e alguns assuntos relacionados à iluminação. Primeiramente, gostaria de chamar à mesa alguns dos senhores para compô-la junto com o presidente. Gostaria de chamar o vereador Fábio Coelho para fazer parte da mesa. O vereador Jean também. O vereador Maurício. E o vereador Elton. Não, não esquenta. Também gostaria de chamar para fazer parte da mesa o doutor Ângelo, representando a OAB, e o Anderson, representando o Observatório Social. Gostaria de convidar o vereador Elton para assumir a presidência da mesa, enquanto eu vou à tribuna proferir algumas palavras. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, as pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara, meu muito boa noite. O propósito dessa audiência pública, senhores, sobre a PPP da iluminação pública, é uma melhor discussão entre a sociedade e o poder público em relação à concessão do direito de uma empresa explorar a iluminação pública por 30 anos no município. A PPP, a parceria público-privada, ela é uma modalidade que a Prefeitura de Palhoça está adotando, está tornando corriqueira dentro da Prefeitura de Palhoça, mas em se tratando de COSIP, a taxa de iluminação pública e iluminação pública, penso que teremos que ter uma discussão maior, muito mais ampla, para podermos entender como isso vai acontecer, já que por 30 anos, essa é a vontade do prefeito, uma empresa vai administrar a iluminação pública no município de Palhoça. Quando eu convoquei essa audiência pública, não foi com o intuito de barrar a PPP, de dificultar esse interesse do prefeito,
simplesmente foi para esclarecer ao município de Palhoça, ao povo do município de Palhoça, como se dará essa PPP. Então, convidei algumas entidades, algumas pessoas interessadas nisso aí, e fizemos o convite para a sociedade, para que viessem até a Câmara debater esse assunto tão importante e de muita relevância para o município de Palhoça. Confesso aos senhores que esperava a presença de mais pessoas, porque convidamos muitas entidades que nos bastidores deferem muitas críticas à Câmara de Vereadores, porque dizem que os vereadores não fazem nada. Dizem que a sociedade não faz nada. Mas fico muito triste porque sei que eles vão fazer as críticas nas redes sociais e, infelizmente, não estão aqui hoje para debater o assunto, esse assunto tão interessante para o município. Eu hoje estou aqui como vereador, mas eu sou um morador do município. Se Deus quiser, ficarei aqui no município até o dia da minha morte. Gosto desse município e não gostaria de ficar por 30 anos tendo que pagar para uma empresa, ou o dinheiro que eu pago da COSIP, tendo que dar para uma empresa que eu não sei se vai prestar um serviço bom ou não para o município. Gostaria de, pelo menos, ter sido ouvido melhor pelo poder público sobre esse assunto relevante. Mas, infelizmente, senhores, essa é a situação. Mas estamos aqui, vamos debater esse assunto. Vou passar a palavra em seguida para alguns membros da mesa e os senhores que se gostarem de se manifestar e fazer as perguntas. Mas gostaria de falar um pouco também sobre a COSIP, que vai ser um assunto abordado aqui na tribuna. Vereador Luciano, uma parte, por favor. Só gostaria de convidar o senhor Henrique Francisqueto, diretor jurídico da CIP, para fazer parte da mesa. Fazendo favor. Obrigado, Luciano. Rodrigo, pode passar para mim o... Então, iniciando, falando um pouco sobre a COSIP, só para os senhores terem uma ideia, essa taxa cobrada no município de Palhoça é a mais alta, uma das mais altas do estado e a mais alta da região. Essa tabela é uma tabela da ANEEL, onde ela fala do consumo de energia, de 0 a 30 kW, de 30 a 50, de 50 a 100, enfim. Ela vai até o consumo acima de 5.000 kW. E essa tabela, ela fala em percentuais cobrados sobre esse consumo. Essa tabela da ANEEL, que deveríamos estar seguindo sobre esses percentuais, o município de Palhoça, ele acabou fatiando isso aí em 2005. Temos ali as duas tabelas. A da esquerda, a de 2005, da direita, de 2016. Aqueles valores percentuais cobrados em 2005, ele era um pouco acima do valor estipulado pela ANEEL, que já não era tão barato assim. Em 2016, uma lei encaminhada para essa Casa Legislativa, a Lei Complementar 231, de 21 de dezembro de 2016, o qual eu, o vereador Jean Negão, o vereador Elton, o vereador Maurício, alguns vereadores dessa legislatura não estávamos aqui em 2016. Nós iniciamos em 2017 a nossa legislatura. E eles mandaram um projeto de lei e essa lei foi aprovada aqui com uma nova tabela. E essa tabela,
ela teve uma correção de aproximadamente 43%. Correção na tabela. Não é a correção de energia elétrica. Então, com essa correção e esse fatiamento que houve na tabela, nós estamos pagando quantias absurdas relacionadas a outros municípios. Esse foi o pulo do gato, esse fatiamento. Enquanto a tabela da ANEEL, pode passar, Valéria. Ela mostra ali para nós de 200 a 500, de 500 a 1.000, a tabela feita aqui no município de Palhoça, ela fatia a cada 100 kW de energia. E ela aumenta o percentual a cada 100 kW. Embora ela isente aquela faixa de 0 até 100, Palhoça isentou, enquanto alguns municípios não, mas aquela tabela ali que isenta de 0 a 100, é uma quantia muito pequena de contribuintes, de unidades consumidoras do município, que gastam até 100 kW. Então, aquilo ali, ele não contempla nem 2% da população do município. E, enquanto isso, fizeram uma tabela gigante, fatiando a cada 100 kW, aumentando o percentual. Embora, quando aumentaram aqui, aumentavam em torno de 1,8, 2 pontos percentuais a tabela, mas naquele montante, naquele fatiamento, chega lá no final com quantias absurdas. Então, isso nós não podemos admitir também que aconteça aqui. Temos que tomar providências para que o município, o contribuinte do município de Palhoça, não seja lesado nisso. A COSIP arrecada quase 2 milhões de reais por mês. Quem que arrecada 2 milhões de reais por mês vai querer conceder por 30 anos para uma empresa tocar a iluminação pública? Eu não faria isso. Acredito também que os senhores não. Temos que buscar mecanismos para fazer uma iluminação pública de excelência no município, mas não conceder para uma empresa. Esse é o meu modo de ver. Então, trouxe aqui para os senhores, para poderem ter noção do que está acontecendo, porque eu acredito que se fosse cobrado um pouco menos de COSIP, as empresas não viriam aqui para o município de Palhoça pegar a concessão. Mas com esse valor absurdo cobrado pela COSIP, isso é um chamariz. Várias empresas vão se habilitar para participar da licitação. E o povo de Palhoça pagando esse valor enorme de COSIP. Mês de dezembro, janeiro, vocês viram quanto aumentou? Porque pagamos sobre o consumo de cada um. Não existe valor fixo, é um valor percentual cobrado, alterado naquela tabela de 2016, vereador. Então, isso aqui não poderia ter acontecido em 2016, permitindo que passasse através de lei nessa Casa Legislativa. E o contribuinte não está sabendo. E eu também acredito que alguns vereadores que estavam aqui na época também não sabiam disso. Que a tabela da ANEEL é uma tabela onde ela fala de 200 kW a 500, então ela tem ali tabelas até de 500 kW no mesmo percentual, vocês percebam lá, de 200 a 500, 8,06%. Agora olhe lá, de 200 a 300, olha o valor, olha lá o percentual. De 300 a 400 e de 400 a 500, olhem o valor absurdo. Enquanto a tabela da ANEEL fala num percentual bem mais baixo, a tabela da Palhoça fatiou e está cobrando esse valor. Isso é que temos que arrumar. Eu mandei requerimentos para o prefeito, solicitando que seja revisto o valor cobrado da taxa de iluminação pública, da COSIP. Mas nem resposta tive. Eu solicitei do dia 25 de fevereiro que a secretária Cristina viesse para essa Casa Legislativa o quanto arrecadou de COSIP de janeiro de 2018 a janeiro de 2019. Nem sequer uma resposta eu tive. E ela falou aqui na vinda dela nessa casa que iria mandar na semana seguinte para mim. O senhor lembra, vereador Gé? E não mandou. Tive lá na terça-feira, mal fui recebido. Por que essa falta de interesse de passar informações para o vereador? Não somos representantes do povo? Não estamos aqui para defender os interesses do povo e fiscalizar?
O que o Executivo tem contra isso? Ele deveria dar subsídios para o vereador, mostrar para a sociedade que esse serviço está sendo feito de maneira correta. E não esconder. Eu não fiz essa audiência pública, como falei para vocês, para impedir a PPP, mas para esclarecer o que está acontecendo. Nenhum representante da Prefeitura, do Poder Público, do Executivo veio para vir aqui esclarecer para a população. Isso é de causar tristeza na gente, porque eu pensei que o Camilo mandaria alguém para representá-lo, ou até mesmo ele poderia ter vindo, porque quem não deve não teme. Esse é o meu pensamento. Era isso, senhores, eu vou passar a palavra para algumas pessoas da mesa que queiram falar um pouco sobre isso, e em seguida abriremos o debate para a população aqui presente fazer as perguntas e também se manifestar no microfone. Obrigado. Então, vou passar a palavra para o Anderson, representante do Observatório Social. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite aos ouvintes que estão nos ouvindo aí também pelo site da Câmara. Venho aqui representando duas entidades, só para reforçar o Observatório Social de Palhoça e a CDL, né? Então, o que nos traz aqui é a mesma preocupação do vereador Luciano e de alguns outros vereadores que estão nessa casa hoje. Então, eu subentendo que esses estão interessados em saber um pouco mais sobre esse processo, né? E também, Luciano, compartilho da tua indignação de ver essa casa aqui vazia, conota um total desinteresse dessa casa com essa situação, que é uma situação que a gente considera muito relevante financeiramente, economicamente e tecnicamente para o município de Palhoça, no que tange à iluminação pública desse município. Eu vou fazer um resgate, o vereador Luciano, se o senhor me permite, de uma ordem cronológica dos fatos, para os senhores entenderem como se deu esse processo. Em 2016, essa casa, ela autorizou o Executivo em fazer toda e qualquer PPP sem autorização necessária do Poder Legislativo. Esse foi o primeiro grande erro desse processo. Então, essa PPP não se iniciou agora em 2017, ela se iniciou com essa ação, né, feita em 2016, eu não consigo precisar a data aqui, que eu não encontrei o arquivo. Em 2016, tirou-se o poder, né, de legislar, fiscalizar desta casa, né, dando total autonomia ao Executivo para lançar PPPs. Né? Então, isso nos causa muita estranheza desta casa ter aceitado esse tipo de ação, né, esse tipo de projeto, que tira o poder fiscalizador e legislador dos vereadores. Então, a minha primeira indignação sobre todo esse processo, ela é lá de 2016, quando esta casa, repito, não todos os vereadores que estão nesse mandato agora, 2017, 2020, faziam parte, né, alguns faziam parte, né, e é lamentável que esse tipo de projeto tenha sido aprovado, né, nessa casa. Na sequência, né, no dia 24/3/2017, a Prefeitura lançou um edital de chamamento público para trazer empresas, né, para conhecer e apresentar projetos. Né. Aí, em maio, foram entregues as propostas, em maio de 2017. Ainda em maio, duas empresas, elas receberam um termo de autorização de viabilidade, que elas poderiam participar do processo e do projeto inicial, que é o consórcio Quantum e Sadenco, que é o consórcio que administra hoje a manutenção da iluminação pública do município de Palhoça, e a Citelux, que é uma empresa europeia, também quer participar desse processo, inclusive ingressou no Tribunal de Contas aí com uma ação alegando diversas falhas no edital licitatório. Após isso, ainda em maio,
foi entregue os estudos de projeto pelas essas empresas e também apareceu mais uma empresa chamada Consórcio Palhoça IP. Em 14/12 de 2017, já no final do ano, né, foi feita a ata da escolha dos projetos. Né? Então, de maio até dezembro, foi validado os projetos e foi feita a escolha. Então, o consórcio Quantum e Sadenco apresentaram o projeto, Citelux também, e o consórcio Palhoça IP declinou do processo. Ainda em 14/12, a FIP também apresentou o projeto, que foi o projeto que a secretária da administração, a Cristina, apresentou, disse que eles que fizeram o estudo. E aí, em 2/3 de 2018, foi feita a primeira audiência pública, uma audiência única, né? Essa é a segunda audiência pública que nós estamos tendo para a discussão desse tema. Foi feita numa sexta-feira, às 19 horas, né? Um horário completamente fora da rotina de qualquer cidadão desse município, ou desse país, ou desse mundão afora. Marcaram uma audiência pública de extrema importância como essa, numa sexta-feira, às 19 horas, quando você está a semana inteira trabalhando, né, nas suas funções, e chegar numa sexta-feira, você vai sair de casa para ir numa audiência pública? Desculpe, é totalmente inadmissível que se faça isso. O prefeito Camilo Martins alega que foram feitas algumas reuniões, essas reuniões são reuniões internas da prefeitura para avaliação, então quer dizer, publicamente, a prefeitura fez uma única audiência pública. Então, em 10/12 de 2018, dezembro do ano passado, foi lançado um edital para concessão, né, dar a concessão da iluminação pública dentro do município. Em janeiro, duas empresas ingressaram no TCE contra a prefeitura, pedindo a sustação do edital, né, ou a suspensão do mesmo, até que se julgue o que foi encontrado por eles, né, nessa ação, né, uma ação com medida cautelar, pedindo a suspensão do processo, até que se julgue os fatos apontados por elas. Eu não vou entrar em detalhes aqui nos fatos, mas eles são fatos muito graves, né, diferente do que a secretária da administração falou aqui, que é normal, empresas que vão participar achar problema, isso não é normal. Se os senhores tiverem tempo, nós temos, o Observatório Social tem essa documentação, se vocês quiserem ler, convido a OAB a analisar esses documentos, e são fatos relativamente muito graves no processo. Para vocês terem uma ideia, um dos fatos pode gerar uma redução desse contrato pela metade. Então, nos causa muita estranheza essa situação. Por que uma empresa está alegando que pode ser contratada pela metade do preço? Que são, só para vocês lembrarem, esse contrato previsto é uma concessão de 30 anos que prevê um repasse de 486 milhões de reais em 30 anos. Isso representa 16 milhões por ano, que o município desembolsaria para ter a iluminação e a modernização, a gestão do parque, né? Um valor bem considerável, né? Aproveitando esse valor, eu gostaria também, o vereador Luciano, de destacar como foi usado o dinheiro da COSIP nos últimos 4 anos. Acho que é importante a população saber, os senhores saberem, como esse dinheiro foi utilizado, né? E quando a gente falava, a gente já havia conversado com o prefeito Camilo Martins e com a Cristina, que a COSIP é superavitária. Alguns afirmavam que não, mas os números estão no portal Transparência para qualquer pessoa consultar e ver. Não sou eu que estou afirmando, é o portal Transparência que está disponível. Então, para vocês terem uma ideia, em 2015 foi arrecadado 17 milhões de reais de COSIP, que aí entra a tabela anterior, né, que é a tabela que o vereador apresentou aqui. Não, perdão, aqui já é a tabela nova. Não, é 2005, né? A 2005 é a tabela que o senhor apresentou. Então, foi arrecadado 17 milhões de reais em 2015, foram gastos com a manutenção, com o consórcio SQE, chamado Quantum, participação da Quantum, da Sadenco e da Arcades, foram gastos 7,1 milhões de reais durante esse ano com esse serviço.
No ano de 2016, essa arrecadação pulou para 23 milhões praticamente, né? E foi gasto com a manutenção praticamente 13 milhões de reais. Então, tivemos um pulo aqui de 7,100 para 13 milhões e uma arrecadação de 22 milhões. Arrecadamos 5 milhões a mais, mas gastamos os 5 milhões a mais. Não houve... Então, eu arrecadei a mais, mas eu gastei 5 milhões a mais. Em 2017, né, indo na escala aqui, continuou crescendo a arrecadação, em 2017 passou para 23 milhões de reais. E o gasto com a manutenção caiu para 8,4 milhões de reais, de 12 para 8,4 milhões de reais. Quer dizer, voltou a estar dentro da média praticada, inclusive em 2018, que foi 8,2 milhões. Então, em 2017, só para finalizar, a Palhoça arrecadou 23 milhões, gastou 8,4 e sobraram 5,7 milhões de reais em conta. Esse dinheiro não pode ser aplicado em outras coisas, não é? Ele deve ser aplicado no custeio da iluminação pública, né, na manutenção da iluminação pública. Nós entendemos que ele deve estar separado numa conta com esse saldo armazenado, guardado e não utilizado em outras áreas, porque isso geraria um problema muito grave de improbidade para o prefeito, para a secretária e pelos responsáveis por essa ação. Então, considerando aqui os últimos 4 anos, né, nós temos uma arrecadação da COSIP superavitária em praticamente 18 milhões de reais. Então, esse é o cenário que, como eu falei, qualquer pessoa pode entrar lá no site da prefeitura, baixar esses dados. Eu vou dizer para vocês que é um pouco complicado, porque eu não sei se esse é o intuito, complicar a vida do cidadão, né? O portal Transparência, às vezes, ele é um portal de aparência, não de transparência. É lamentável, isso acontece não só aqui, acontece no Brasil inteiro. E a gente encontra dificuldades em encontrar determinados pagamentos, né? E aí, com o auxílio da prefeitura, a gente acaba... não, tem uma regrinha para te encontrar isso e aquilo e tal, e a gente acaba encontrando esses números. Então, o que eu queria reforçar, vereador Luciano, em relação à COSIP, é que, com certeza, né, nós corroboramos com esse projeto de redução das taxas da COSIP, porque os números são claros, né? Há um superávit aqui de arrecadação, né, e aplicação do recurso, quer dizer... Semana passada, só lembrando os senhores aqui, passou por essa casa a votação de um projeto de lei, né, que pega 21 milhões da COSIP, quer dizer, o 17 que eu apontei aqui tem histórico ainda para os outros anos, que deve ter sobrado da COSIP, né, então deve ser um saldo que deve estar a COSIP hoje, para ser aplicado em outras coisas, né, inclusive como garantia do empréstimo da Caixa Econômica Federal. E o que nos estranha mais ainda é a aprovação dessa casa, desse projeto, né, com 2 abstenções, o vereador Luciano e o vereador Jean, e com a aprovação dos demais vereadores, né. Então, fica claro que nós temos uma COSIP com um valor relativamente alto, né, comparado aos outros municípios, e, né, a gente fazendo um cálculo aqui, numa média de 8 milhões de reais, o Observatório Social, para vocês terem uma ideia, fez uma cotação com uma empresa especializada que não está participando desse processo licitatório, que entende que não é bom para os municípios, não é nem só questão Palhoça, é para os demais municípios. Anderson, o projeto aprovado aqui nessa casa, ele é para suplementação orçamentária. Para usar aonde? Não retira esse dinheiro da COSIP. É de suplementação. Okay. O prefeito tem essa prerrogativa de enviar para essa casa, e na matéria, no texto do projeto de lei, fala que é o excesso de arrecadação e ele pede a suplementação. E quanto aos 25 milhões aprovados, eu não sei se o senhor lembra, mas alguns meses atrás a gente aprovou para a compra do prédio da prefeitura. Esse, sim, é um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, e esse projeto retornou. O prefeito pediu que, com a sobra desses 25 milhões, por exemplo, se comprar uma sede nova ou construir,
e não utilizar os 25 milhões, ele pediu a permissão para usar em obras de saneamento no município, construções de praças ou coisa parecida. Então, eu acho que essas informações que o senhor está passando não são as mais corretas, enfim. É por isso que eu peço para a correção, porque o senhor falou da aprovação da Câmara, mas eu li o projeto e não se trata disso. Tá ok. Então, só para dar continuidade no orçamento que nós realizamos, né, junto a uma empresa, como eu comentei, que não faz parte do processo, o investimento total para a troca de luminárias para LED, então a gente está falando só na troca de equipamentos e não telegestão, enfim, e uma série de coisas que tem dentro do projeto da PPP. Para vocês terem uma ideia, eu tenho duas propostas. Uma de uma substituição em 12 meses de todo o parque por LED, que daria um investimento de 60 milhões de reais. Então, considerando que nós temos 8 milhões por mês sobrando, né, se a gente não fizer um projeto e não aprovar um projeto que reduz esses percentuais, a gente vai ter esse dinheiro sobrando. Eu faço um cálculo aqui de 8 anos, a gente trocaria todo o parque para LED. Né? E aí nós estamos falando de um investimento de 486 milhões de reais contra, né, uma troca de lâmpada, vamos dizer assim. Só que eu vou mostrar para vocês outros números, o que representa o projeto num todo. Então, ele não é só troca de lâmpada. Eu seria leviano se eu argumentasse só isso, né, como fato, porque existem outros investimentos que estão discriminados no edital, no anexo 10 do edital, está discriminado por ano quais são os investimentos feitos. Então, para vocês terem uma ideia, nos primeiros 10 anos serão investidos 76 milhões de reais, no ano 11 ao 20, 70, e no ano 21 a 30, 14 milhões. O nosso número, que eu falei lá de 60 milhões de um orçamento, bate com o orçamento previsto pelo edital, porque ele tem dois itens chamados, um é luminárias em LED, e o 2, materiais de instalação de LED, que custam 63 milhões, segundo a planilha da Prefeitura, a planilha publicada no edital. Então, a primeira conta que eu faço eu tenho um superávit de 8 milhões, com 64 milhões eu troco o parque, quer dizer que em 8 anos eu trocaria todo o meu parque. Né? Me pergunto também a questão do que a SQE hoje queimou uma lâmpada aqui na frente da Câmara, ela já é trocada por LED, isso foi questionado aqui naquela outra oportunidade. Os custos hoje dessa lâmpada halógena para o LED estão muito próximos, né? E nós ficamos impressionados, por que já não se fez isso nos últimos 4 anos, já trocar para LED se esse era o projeto. Então, praticamente, aí a gente já teria grande parte do parque de iluminação pública de Palhoça trocada. Então, esse investimento total ele dá 161 milhões de reais, isso volto a repetir, uma planilha que está no edital, não é uma planilha que eu montei, é uma planilha do edital, né, contra a previsão de 486 milhões de reais. Então, esse número é questionável. Infelizmente, as pessoas que deveriam estar aqui, como a Cristina, que é a secretária de Administração, o senhor Eduardo Frécia, que é o secretário de Infraestrutura, e o senhor Adelino Queca, que é o responsável pela Secretaria de Iluminação Pública, deveriam estar aqui para explicar esses números e comprovar e mostrar para todo mundo aqui que isso é viável, né? Ou não é viável. Então, esse é o nosso papel aqui hoje, é mostrar a viabilidade ou não. A posição do Observatório Social é muito clara, esse projeto não é viável, tecnicamente e economicamente, para o município. Então, nós temos uma posição já formada sobre isso, baseada em estudos e valores de investimentos que podem ser feitos pela própria Prefeitura, caso não haja diminuição da COSIP. Então, isso é importante lembrar. Hoje, sobram 8 milhões por ano que poderiam ser investidos, poderiam ser usados para a modernização, né, e não estão sendo usados. Deixa eu só fazer mais um adendo aqui, em relação aos números. Uma segunda proposta que eu comentei, que a gente tinha 2 propostas, é uma proposta de a Prefeitura lançar um edital e contratar uma empresa para trocar todo o parque e executar essa operação em
em 18 meses, parcelado em 60 meses, que daria um salto para 80 milhões de reais. Então, ficaria um pouco mais caro, salvo se fosse fazer de formas diferentes, né? Então, acho que o primeiro projeto é o mais viável e está dentro da linha de raciocínio também da Prefeitura, com investimentos em LED, que ela diz lá que dá 64 milhões de reais. Então, com base nesses fatos, senhores, nós não temos dúvida alguma sobre a viabilidade, como eu comentei. Nós lamentamos a falta de comunicação entre prefeitura e cidadão e entidades associativas desse município, como o Observatório, como a CIP, como o CDL, como o OAB, como o Lions, como o Rotary, como o IAB, como o CREA, como um número de entidades que poderiam estar aqui hoje, né, envolvidas nessa discussão, para que isso se discuta de forma ampliada e se tome uma decisão coerente. Eu comentava aqui, antes da sessão, que o prefeito Odílio, né, escutei isso essa semana, foi ele que deu a concessão, lá eu não lembro se foi 72 ou alguma coisa assim, há 30 e poucos anos atrás, ele deu a concessão pública para a Casan, operar a água e saneamento em Palhoça. Eu pergunto aos senhores, o que deu com a Casan no município de Palhoça? Quantos metros de saneamento foram instalados no município de Palhoça? Foi uma parceria público-privada de sucesso? Não é? Um outro número para colocar para os senhores, que existem hoje em andamento 50 PPPs, 11 delas de sucesso. 11, num universo de 5.200 e lá vai municípios por esse país afora. Então, nós temos, a Cristina apresentou um número aqui de 250, que no final se resume em 51, que estão, né, 11 em execução e o restante patinando e não saindo do lugar. São Paulo, o município de Içara, aqui do nosso lado, tentou fazer isso em 2018, não conseguiu, o TCE parou o processo, porque também não achou vantajoso para o município. Enfim, então, para a gente fica muito claro que não há viabilidade de execução desse projeto, como provavelmente outros que virão a ocorrer, que já é sabido de todos aqui, né? O programa Palhoça mais eficiente, o Palhoça mais isso, o Palhoça mais aquilo, tem a ideia de conceder, né, para o privado outras áreas, né? Fala-se aqui no saneamento novamente, né? Então há um projeto de praticamente quase R$1 bilhão sendo feito estudos, e aí eu volto a repetir, a Casan era a nossa empresa que tinha concessão e a gente sabe, né, virou, na época do prefeito o Ronério, né, criou a Águas de Palhoça, que agora é SAMAI, e absorveu isso, né, e também a gente não vê um resultado por parte do município em relação ao saneamento básico. Não houve evolução, eu não sei dizer o número, mas eu desconheço se houve alguma evolução desse número no município desde a entrada da Águas de Palhoça. Então, fica aqui registrado a nossa posição como Observatório Social e CDL. Nós somos contra essa parceria e nós somos contra, além desses fatores que eu apontei aqui, pela falta de comunicação entre o Poder Executivo com a sociedade em si, né? Lamentável, nós estamos aqui falando hoje de um projeto de R$500 bilhão, olhar para essa casa aqui vazia, né, com 5 vereadores, né, de 17, então nós temos falta aqui de 12 vereadores, por um negócio de R$500 bilhão, então eu não estou nem aí para isso, né, o que nos dá a entender, eu não estou nem aí para isso, né, não é o nosso foco. Então é lamentável, né, mais uma vez aqui externo a minha revolta sobre isso, porque eu sou um cidadão comum, sou voluntário de uma entidade, assim como vários, né, na CIP, CDL, Lions, todos voluntários, não remunerados, e eu estou aqui hoje, uma noite de quinta-feira, podia estar em casa com a minha família, e estou aqui discutindo isso. E na casa do povo, que seria a casa dos vereadores, os próprios vereadores não comparecem, né, que seria a sua função estar aqui hoje discutindo esse projeto, os 17, sem falta de ninguém, porque é de interesse da população, e é lamentável que isso tenha ocorrido. Eu fico surpreso, inclusive, com a falta do vereador
Neném, o presidente dessa casa, no qual questionou a Cristina, pedindo informações, pedindo para que voltasse aqui, né? E aí, na mesma noite, é lançada um pacote de obras em várias ruas, onde dificulta a participação, inclusive, do prefeito, que também deveria estar aqui. Eu acho que é de extrema importância a presença do prefeito, não sei por que também não compareceu. Só justificando, Anderson, o vereador Marquinhos de Pacheco, o vereador André Xavier e a vereadora Mariá justificaram a sua ausência. O vereador Marquinhos já tinha uma viagem marcada, o vereador André um outro compromisso agendado com bastante antecedência, e a vereadora Mariá também. Os demais, todos foram convidados e, como o senhor falou, infelizmente, parece que não é um assunto de relevância para certas pessoas. Ok, Luciano, eu encerro a minha fala e coloco o Observatório Social à disposição da população dessa casa, como sempre, né? A gente tem tentado a aproximação aí sempre com essa casa, porque a gente entende que essa aqui é a casa do povo, então é aqui que nós devemos agir, e por isso que nós estamos sempre presentes aqui nas sessões, uma hora uma pessoa, outra hora outra, para ver o que acontece no município, e para poder reportar à população de forma clara e objetiva, sem interesse político, que, para lembrar os senhores, o Observatório Social é apartidário, então a gente não tem vinculação política com o partido, e não poderia ser diferente, então a gente não poderia estar aqui representando um partido ou outro, e sim a população e as entidades que nos apoiam e representam. Agradeço aí pelo convite, e estamos à disposição da Câmara e da Prefeitura no que tange a essa avaliação da iluminação das PPPs, né, inclusive da iluminação pública. Anderson, essa casa que agradece a tua presença, eu, como propositor da audiência pública, fico muito contente em receber um representante do Observatório Social, como o senhor mesmo falou, é um voluntário, e todo voluntário merece o respeito, principalmente por estar prestando um serviço tão relevante ao município, no que diz respeito à economia de dinheiro público. A gente agradece muito, Anderson, e vamos seguindo o debate. Doutor Ângelo, gostaria de fazer uso da palavra? Boa noite a todos. Eu sou Ângelo, fui indicado pelo Dr. Leandro Rachadel, a pedido para vir representá-lo nessa audiência. Sou presidente da Comissão de de Moralidade Pública, certo? Que foi criada exatamente pelo Dr. Leandro e sua diretoria para tratar dessas questões que envolvem todos esses meandros da política municipal. Então, estamos aqui e somos também, complementarmente, voluntário no Observatório Social, também como diretor jurídico, certo, na atual gestão. Então, essa questão da PPP, da iluminação pública, a gente tem acompanhado desde o ano passado, desde o lançamento. Ela chegou para nós em dezembro do ano passado, como já o Anderson já colocou. Ela foi lançada dia 12 de dezembro, véspera para os advogados, pelo menos, de recesso judicial, certo? Para todos os fóruns, os advogados entram em férias, entre aspas, se isso for possível. E foi lançado bem na época de Natal, de Ano Novo, de férias, verão, exatamente numa época ruim de reunir alguém que, por acaso, quisesse estudar o processo, entender, ou até conhecer dele, certo? Tomar conhecimento que ele existe. Então, foi lançado numa época bastante complicada, e isso a gente já começa por aí a questionar o processo como um todo. Opa, mas por que isso está acontecendo logo agora? Então, a gente tomou conhecimento, e os prazos são muito curtos. Os prazos foram, ou seja, foi lançado dia 12 de dezembro, para ser aberto o pregão de apresentação de proposta em 12 de fevereiro. Ou seja, acabou com a gente, nós advogados, né, colega? Somos, dia 20 de janeiro, a gente retorna, mas cheios de prazos, cheios de preocupações. Então, com dificuldades até para nos manifestar. Mesmo assim, a gente pegou esse processo,
entendemos ele, fomos verificar e vimos que ele tinha dado origem lá no ano já anterior, 2017, certo? Houve uma audiência mal chamada, mal divulgada, ou não divulgada até, certo? E em julho de 2018, a Prefeitura mandou para o TCE a proposta em si, que ele é obrigado a fazer isso, mandar uma proposta do edital para ser avaliado, e houve manifestação do tribunal em setembro, e que a Prefeitura acabou não respondendo nem ao edital a própria decisão do TCE, que o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, tinha solicitado que a Prefeitura esclarecesse alguns pontos e modificasse uns outros. Nem isso havia sido feito. Certo? Então, mesmo assim, o edital foi lançado e foi em frente. Então, nos coube fazer também, assim como as empresas que estavam na concorrência, apresentar uma representação no Tribunal de Contas para tentar suspender o processo. E as decisões, pelos prazos que dados, foi em cima do laço, ou seja, na terça-feira era o pregão, e na segunda-feira, certo, o TCE já estava, a área técnica do tribunal já estava com decisão de mandar suspender, e o prefeito daí resolveu, por livre e espontânea vontade, entre aspas, de suspender tudo. Então, o processo está suspenso, precisaria que o TCE novamente ordenou que houvesse uma correção no próprio edital em si, esclarecimentos, correções, alterações, para que depois voltasse. Ou seja, esse processo ele está assustado, não foi extinto. Então, ele está para voltar a qualquer momento aí. E é isso que nos preocupa, certo? Por quê? Porque, apesar de toda a nossa mobilização, desde então, o Observatório foi para os jornais, foi para as rádios, esteve na Câmara conversando aqui com vários vereadores, estamos aqui hoje, apesar de tudo isso, nenhuma discussão está sendo feita em tratativa para esclarecer ou até modificar os termos do próprio edital, do próprio certame. Então, essa é uma questão que demonstra, até pela não vinda do prefeito ou qualquer seu representante aqui, demonstra total desinteresse em discutir ou alterar. Então, todo o processo já foi esquisito, para não dizer outra coisa, certo? Desde o começo. Ele já foi todo trabalhado de uma forma errada. Os termos do edital em si privilegiavam algumas áreas. Certo? A gente verificava lá que dava um percentual de pontuação para as empresas que já tivessem participando, digamos assim, desse tipo de administração, de iluminação pública e tal e tal. Então, você acabava, querendo ou não, dando uma certa tendenciamento para que as empresas instaladas acabassem também sendo, não digo privilegiadas, mas serem melhor favorecidas nesse processo como um todo. O Anderson falou que tem 50 e poucos PPPs pelo país implantadas. É isso mesmo, né, Anderson? São 51, sendo que em iluminação pública tem 3. Certo? No Brasil, em Minas e outras 2. Que foram implantadas e estão em discussão. Certo? Porque existem graves e grandes questionamentos sendo feitos depois delas. Foi colocado meio goela abaixo. Em Santa Catarina, se tentou em vários municípios. Chapecó, o mais que chegou a um processo mais avançado. E também foi barrado exatamente pela participação dos vereadores, do Observatório Social Local, que se mobilizaram, verificaram que existia uma certa manipulação, não digo nem manipulação, existia algo esquisito acontecendo lá dentro que facilitasse que alguns grupos acabassem sendo favorecidos no processo como um todo. Então, esse processo, exatamente pelos valores envolvidos, deve ter interesses de grupos, sem dúvida nenhuma. Então, essa é a questão básica nessa história toda. Nós estamos no combate à corrupção no país, certo? Houve uma eleição política que foi extremamente politizada no combate à corrupção. Hoje a ordem do dia é combater, certo? Os privilégios, a corrupção, os tendenciamentos. E nós temos que aqui também fazer nosso papel. Então,
Aqui a gente busca exatamente acabar com essas questões. Infelizmente, não estamos tendo os resultados que gostaríamos de tê-los. Certo? É só ver o que acontece no nosso dia a dia como um todo. Certo? A corrupção não se faz só quando se vende direto, mas um contrato mal feito, um contrato mal trabalhado também demonstra. Então, a gente vê, por exemplo, o maior exemplo disso, da malversação de recursos da população, é o contrato da concessão da BR-101, que acho que é 26 anos, se eu não me engano, era o prazo. Alguém está satisfeito com essa concessão? Certo? Ou seja, nós estamos com o contorno parado e vai ficar parado. Em 2014, eu participei de uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa, em que o prazo de conclusão das obras do contorno se dava agora em final de dezembro do ano passado, 2018. E lá, com a FETransesc, discutindo com o presidente desde lá, a gente chegou à conclusão que nem em 2025 se terminava. Aí todo mundo riu, né? Se falou, depois de 2018 não se deu, falou em 21, 22, e semana passada está se comentando em 2025, e alguns já não estão nem já considerando que essa obra se conclua em tempo que a gente possa estimar. Certo? Então, e aí nós temos um problema de mobilidade dentro da cidade, que os vereadores já têm tratado aqui seguidamente, nós também, certo? Na OAB, que tem uma comissão de mobilidade pública, né, discutindo essas questões, a gente participa de audiências públicas, participa de discussões, etc., mas não se resolve nunca, certo? Ou seja, quanto à PPP da eliminação, voltando, não divagando muito, a questão da PPP, a base dela que é complicada, ou seja, como é que você prevê um investimento para 30 anos? Certo? O que o edital prevê? Prevê uma remuneração média de R$1.000, se não me engano, que é o valor que oi? Isso. 1,3 milhões por mês para a empresa prestar o serviço de manutenção e de revitalização do parque de iluminação pública como um todo. Hoje a gente gasta 700 mil para fazer a manutenção, do jeito que está. Certo? Números da própria prefeitura. Então, se prevê isso, 1,3 milhões, vai dar os 16 milhões por ano. Hoje, nós temos, esse dinheiro todo vem da COSIP. Certo? A COSIP, que o próprio vereador nos apresentou aqui, que foi manipulada nos seus números, certo? É mais grave do que eu pensava, vereador, é mais grave do que eu pensava, certo? Existe um problema sério aí. Ou seja, existe um superávit desde 2014, já demonstrado, certo? E agora a gente entendeu como é que pode ter sido esse superávit, ele foi crescendo, e o que é grave é que a gente não tomou atitude nenhuma, certo? No mínimo, ou seja, no primeiro ano que deu superávit, deu beleza. No segundo ano, já se revê as taxas. Não pode haver sobra de caixa de contribuição. Então, você volta atrás, é uma taxa, você está onerando o povo para isso. O que você faz com esse dinheiro? Você devolve para o povo. Então, hoje, de imediato, vereador, projeto de lei abaixar os índices, aqueles números para baixo, acho que o vereador já deve estar se mobilizando para isso, e nem só isso, ou seja, sobrou no que vai ser usado. Infelizmente, a própria lei que regulamentou a COSIP, de 2005, se eu não me engano, ela definiu, botou um item lá, porque, a princípio, essa contribuição devia ser usada exclusivamente na iluminação pública, certo? Para custeio da energia que é paga a Celesc, para pagar a mão de obra e reposição de materiais usados na iluminação como um todo, ou, eventualmente, em algum projeto. Mas projetos, não cabe à COSIP fazer projeto, ou seja, cabe dotação específica para isso. Projeto que a prefeitura apresenta, eu quero ampliar o parque de iluminação num outro bairro, enfim, numa outra rua que não existe. Isso é projeto específico, tem que ser emandado com projeto específico, e não aproveitar recursos de outras áreas. E é o que está acontecendo com a COSIP. Então, na lei que foi regulamentada a COSIP, se colocou um artigo lá, dizendo que poderia ser
manuseado esse valor para outros fins que não o custeio da iluminação pública. Então, está se usando essa brecha hoje para fazer outras coisas, porque sobrou 8 milhões esse ano. Esse dinheiro, com certeza, não está no caixa da prefeitura, foi usado em algum lugar. E nós já perguntamos à prefeitura, cadê esse dinheiro? No que foi usado? Nós precisamos disso, ou seja, foi feita uma contribuição, todos os munícipes, contribuíram, e daí? Cadê esse dinheiro? Eu particularmente contribuí, eu quero saber, esse dinheiro foi usado para pagar a iluminação pública, beleza. Mas não só isso, pelo jeito. E daí vem a questão da suplementação, vereador, sem querer entrar no mérito, mas essa suplementação é em base da COSIP, você está considerando que a COSIP tem superávit. Então, a prefeitura quer manusear esse valor desse superávit da COSIP. Mas nós não queremos que ele manuseie esse valor, nós queremos que a COSIP pague as contas da iluminação pública. Se sobrou, beleza, sobrou, faz a dotação, sobrou 1 milhão ou 2, ou 600 mil, beleza, mas 8 milhões é dinheiro que é complicado justificar o seu uso para outros fins. Né? Então, imediatamente, é necessário que se reveja o valor em si, o quanto que está se cobrando, esses índices aí, e se barateie como um todo para a população, se devolva à população o direito dela de abaixar seus custos. A questão dos 30 anos, então. Os 30 anos também tem uma outra questão. Como é que você planeja, então, a longo prazo, daqui a 30 anos, os investimentos vão ser feitos? Em primeiro lugar, eu entendo que toda obra nova não deva ser coberta pela COSIP, como eu já falei. Deve ser ter um plano, um bairro eu vou ter que iluminar, então eu vou buscar recursos, financiamentos públicos, etc., para fazer aquela obra. Então, a COSIP não serve para isso. Então, a COSIP não deve cobrir isso. Então, ele serve para pagar a energia, para pagar a reforma e modernização do parque como um todo, certo? Trocar um poste que está quebrado, ou trocar por um poste muito antigo por novos, coisa, mas não para novas instalações. Então, se você não prevê isso, a manutenção, beleza. Então, para que você faz um contrato de 30 anos se você não prevê o que vai acontecer lá na frente? Certo? Que tipo de lâmpada vai ser usada daqui a 5 anos? Há 4 anos atrás, 3, nós usávamos as lâmpadas, essas fluorescentes mistas, certo? Fluorescente compacta, era o top de linha. Faz 1 ano e meio, se vocês olharem certinho, 1 ano e meio que as lâmpadas de LED se tornaram de uso geral, certo? Elas não eram tão assim acessíveis até 1 ano e meio atrás. A partir de 1 ano e meio para cá, que elas se tornaram acessíveis, baratas, que começou a ter uso e estão hoje substituindo quase tudo. Será que daqui a 5 anos nós vamos continuar usando LED? Que tipo de tecnologia vai ser usada? Certo? Então vamos prever essa questão. Outra questão que também entra nessa questão. Se a gente botar LED, vai diminuir o custo da energia. Por quê? A lâmpada de LED consome 50% da energia dessas halógenas, ou de qualquer, inclusive, até menos do que as próprias lâmpadas compactas. Certo? Se diminui também a caixa da própria COSIP. Deveria diminuir, pelo menos, certo? Ou seja, diminuir a conta, mas, e daí? Está previsto isso no contrato, que possa diminuir a participação, ou seja, o que se pagar para quem fizer o serviço? Não está previsto também. Então, o contrato de 30 anos... Só uma parte, por favor. Na questão desses números, né? Então, a conta de 2018 de consumo da prefeitura foi 10 milhões. Se a gente fizer um cálculo, uma empresa diz que é 60% de economia no consumo quando você troca por LED, mas eu acredito que não chega a isso, eu acho que é 50%. Né? Então, nós teríamos uma economia projetando futuramente de 5 milhões por ano. Né? Então, quando a gente fala em investir 60 para trocar isso, a cada ano que foi trocado, eu tenho uma redução de custo. Então, o meu investimento acaba não sendo 60. Ele acaba sendo os 60 menos a economia que eu estou fazendo a cada ano de troca de lâmpada de LED. Então, ou seja, mas nós vamos ter um contrato fixo. Nosso contrato é fixo, ou seja,
é 1,3 bilhões, 1,4, isso e nós vamos ter que pagar para essas empresas. A arrecadação, inclusive, pode chegar a um ponto, olha só a incongruência da história, que a COSIP a arrecadação da COSIP seja tão pequena que não cubra nem o custo de remuneração da empresa contratada para fazer para gerir toda essa concessão. Então, é muito complicado do jeito que está se propondo. Se quer fazer um projeto piloto, uma PPP, beleza, faça por 10 anos. Mas isso nós entendemos que ainda é superado. Hoje existem outras formas de se trabalhar. Certo? Nós, inclusive, eu particularmente, entendo que eu prefiro ter a iniciativa privada administrando os bens públicos do que a própria administração pública, que é mais eficiente. Certo? A tendência é que a administração privada seja mais eficiente. Então, eu não sou contra a PPP, muito pelo contrário. Mas tudo isso tem que ser trabalhado. E o que nós olhamos nessa proposta apresentada pela municipalidade é que todas essas questões não foram respondidas. E não vão ser, porque não foram pensadas. Então, não é um projeto desse tipo, não é algo que se discute em gabinete ou se pede para alguém fazer um projeto para você, contrata na cidade, aí alguém. É um projeto que se contrata gente especializada, empresas grandes que vêm, que façam todo um levantamento, todas essas estatísticas de longo prazo e se coloca para a sociedade e se bota para a sociedade para discutir. Então, essas são questões básicas a serem trabalhadas. Então, os 30 anos é muito complicado, a cobrança da COSIP também é muito cobrada, do jeito que ela é feita hoje, é muito complicado, deve ser revista. Certo? Então, o processo todo como PPP tem que ser discutido. Só que, para nossa surpresa, e aí que entra a ideia não é retirar, muito pelo contrário, é ampliá-la. O prefeito nos chamou para um encontro há uns 20 dias atrás, para apresentar o projeto Mais Palhoça, onde considera, daí sim, nós estamos aqui falando de 480 milhões para iluminação pública. Ele fala em PPP de 2 bilhões, certo? 2 bilhões, entre outras, da concessão do esgoto sanitário da cidade. Certo? Então, nós estamos, e fora outras formas de atuação. A princípio, pode ser que, bem estudado, se consiga alguns resultados interessantes, mas não é isso. Se para esse primeiro, que é o boi de piranha, certo? É a primeira proposta da prefeitura, não está conseguindo responder os mínimos questionamentos que a gente está fazendo, como é que vai propor algo muito maior ainda? Então, o que nós desejamos? Desejamos discutir, não somos contra a princípio, mas vamos trabalhar isso, vamos responder essas perguntas, vamos ver se é a melhor alternativa, vamos apresentar soluções e verificar se não outras soluções melhores, como o próprio Anderson colocou. Existe possibilidade de a gente já fazer as mudanças que se prevê daqui a 10, 15 anos de uma forma diferente, financiando via Banco Mundial, enfim, certo? Financiando diretamente com os fornecedores, as trocas das lâmpadas, principal, troca da lâmpada. Certo? Então, eu digamos assim, nós temos condições de conseguir uma redução drástica da COSIP de duas frentes. Primeiro, diminuindo a cota em si, a taxa a ser cobrada, que já vimos que tem superado. Segundo, substituindo as lâmpadas, que vai diminuir mais ainda o consumo e diminuir, por consequência, a própria taxa em si. Então, nós precisamos que exista esse compromisso da municipalidade e precisamos que a Câmara de Vereadores também esteja nessa briga junto, ou seja, tentando trabalhar todas essas questões junto com a gente, tentando barrar que isso avance, e é pressão política, certo? Hoje, esse processo só é barrado por pressão política, pressão da sociedade como um todo, certo? E esperamos que a Câmara de Vereadores esteja conosco nessa briga, certo? Muito obrigado. Obrigado, doutor Ângelo. Só lembrando que a concessão para uma empresa, para a PPP, ela varia de 5 a 35 anos. Então, causa estranheza os 30 anos, poderia, quem sabe, num prazo pouco mais curto, para fazer uma avaliação, mas, infelizmente, já foi concedido, ou fala-se, uma concessão de 30 anos. E quanto ao que o senhor apontou, doutor Ângelo, com a troca de lâmpadas de LED, com certeza vai reduzir
o consumo da iluminação pública, a prefeitura vai pagar menos para a Celesc, mas não diminui a taxa cobrada da COSIP do contribuinte. E isso vai ter que ter vontade da prefeitura em mexer nessa tabela. Como o senhor falou ali, eu vou entrar com o projeto de lei na semana que vem aqui nessa casa para a redução da COSIP. Vamos ver se tem legalidade, mas no projeto não fala em redução. Então, vou passar a palavra ao vereador Maurício. Primeiro, boa noite a todos presentes na casa. Eu só queria fazer uma contribuição bem rápida, vereador Luciano, presidente. Acerca do assunto, dizer que entendo a preocupação e concordo também, até porque é uma monta muito grande de recursos e um tempo muito longo para se administrar tal recurso. Justificar a não presença hoje da Cristina, que ela está de férias e viajando fora do país, por isso não se fez presente na audiência pública, e acredito que seria uma pessoa interessante para nós hoje estar discorrendo sobre esse assunto. Ela esteve aqui na Câmara recentemente, fez uma explanação muito rica, tirou dúvidas dos presentes na ocasião, e, infelizmente, não pôde estar presente. É claro que, lembro, mesmo tirando as dúvidas, ainda tem outras dúvidas e outras aflições que nos pegam por conta destes 30 longos anos que ainda vem à frente. Mas sabe-se que a iniciativa privada também não vai querer investir se não for atrativo para ele. Dizer que uma parceria público-privada é bom, nem sempre é bom também. A gente tem N casos aí no Brasil complicados. Vou botar aí até recentemente, na história do próprio município de Palhoça, a questão da merenda, que foi uma problemática que a gente sabe o que está acontecendo agora, que veio a bomba de São Paulo, caiu aqui, e hoje estamos respondendo com um problema. Houve uma melhora na questão da alimentação? Houve, mas a um custo de quê? Então, tem que ter, sim, esse cuidado que o Observatório, a OAB e as pessoas que aqui estão envolvidas tem que ter, tem que haver. Eu também vejo, por parte do prefeito Camilo, um cuidado quanto a isso, porque o que ele vem passando e vem chamando os vereadores para conversar sobre esse assunto, tem aberto espaço para a gente, tem aberto espaço para os presentes, inclusive, acho que o Observatório, a OAB, já esteve presente no gabinete por uma pequena explanação, ou até grande, quanto às outras PPPs que eles pretendem, que não só a da iluminação pública, do cemitério, se eu não me engano, foi um levantamento sendo feito, e outros que ele citou. Quero dizer, Anderson, que a Casan, e eu defendo e vou defender até o fim, que a Casan foi o melhor empreendimento para o município de Palhoça. A Casan, quando se implantou aqui em 1977, Palhoça não tinha 1 metro de tubo assentado. Foi cavado a picareta, ao suor de cada homem daquele que implantou cada tubo aqui. Desde os pilões, que não entrava uma máquina, tiveram que carregar tubo nas costas e fazer a Casan acontecer. Abasteceram Palhoça, São José, Florianópolis, Biguaçu e outros municípios. Casan não devia ter saído do município de Palhoça. Com certeza, hoje a gente teria mais de 50% de esgoto plantado. A Casan saiu no momento errado daqui. Ela perdeu o município no momento errado. A Casan passava por uma reestruturação técnica e financeira. Naquele momento, isso lá na década de 2000, e foi municipalizado em 2007, quase em 2010, a Casan passava por um problema financeiro muito grande, que tinha gestões voltadas só para o lado político. Só se pensava em diretor e presidente para a eleição seguinte. Não se pensava a Casan a longo prazo, como pensando aqui uma questão de 30 anos. A Casan, naquela época, se pensava só para... eu gestor, vou sair candidato a deputado estadual, vou pensar a Casan só 2, 3, 4 anos e se lasque o povo. E aconteceu o que aconteceu, a gente acompanhou. Hoje temos a SAMAI tem tentado, tem trabalhado, tem água do sul do município de Palhoça, que agora está saindo do papel, parece que caminhou, Paulo Lopes liberou lá a área para ser implantado a estação de tratamento de água e liberado para abastecer o sul do município, que, segundo o prefeito, em breve vão ter novidade acerca desse assunto, mas digo, se fosse a Casan, a história era bem outra. A Casan hoje tem um poder financeiro muito grande, está na mão do Estado, tem poder de endividamento, é gestora de diversos recursos advindos do Japão, inclusive, do próprio BNDES, do Banco Mundial, muito dinheiro, inclusive tem poder de endividamento para pagar isso em seguida.
São José é exemplo, se forem prestar atenção, São José hoje é um canteiro de obras da Casan. Florianópolis não diferente, inclusive com a questão da balneabilidade, que tem sido mexida com o projeto da Casan. É muito dinheiro envolvido, hoje a Casan vive uma outra história, um outro momento. Como disse, a partir de 2010, a Casan se reestruturou e mostrou como pode dar lucro, é claro, o lucro dela reinvestido na área do saneamento e na área do saneamento. A PPP é uma coisa nova, isso é dos idos de 2004 para cá, poucos municípios têm implantado, parece que é Belo Horizonte que tem uma PPP na questão da iluminação pública, segundo informações, há sucesso, a princípio, na implantação, porém, é claro, ao longo dos 30 anos ainda vai longe para a gente saber o desenho do como vai acontecer no futuro. Defendo e toda a discussão que é necessária, o prefeito tem que ouvir, eu acredito que ele está ouvindo, ele, como citei, ele já ouviu a Câmara, vem ouvindo o Observatório, vem ouvindo a OAB, o próprio TSE, que teve as recomendações, ele deve ter readequado o projeto, mas, claro, digo, como citei, uma PPP com valor desse, ao longo do tempo, é muito complicado nesse primeiro momento. Pode ser que dê certo, mas esse pode ser, tem que ser bem alicerçado hoje documentalmente, com uma garantia para o município de Palhoça, por uma garantia para os próximos governantes, com a garantia para todos, que a gente não esteja entrando numa cilada. Como disse, só de novo falando, a Cristina não pode estar aqui hoje, como se tem uma pessoa que tem uma bagagem sobre o assunto muito grande, não pode estar hoje para uma viagem internacional. O prefeito Camilo hoje com inauguração de um pacote de obras, e o vereador Queca, inclusive, que é o secretário de iluminação, acompanha ele nessas inaugurações. Acerca do assunto, como digo, estou com o vereador Luciano, tudo que for na parte legal a gente vai buscar e vai tentar o convencimento junto ao prefeito. É claro, como já citaram, não depende agora, num primeiro momento, a aprovação ou não da Câmara, que isso já tem o poder pela própria Prefeitura executar ou não, mas é claro, se o projeto segurou até agora, é por conta até dessa conversação política e da própria sociedade, para que se desenhe um processo de uma maneira mais lúcida possível e mais transparente. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Maurício. Eu entendo, vereador, dos compromissos do prefeito, do senhor secretário Queca, mas um tema, um assunto de extrema importância, não poderia estar faltando aqui nessa casa um representante do Executivo para tirar dúvidas de todos aqui presentes. Mas temos que respeitar. Então, eu vou abrir a palavra para as pessoas aqui presentes, para virem até o microfone aqui dentro do plenário para fazer as perguntas. Temos um inscrito, que é o Carlinhos, que quer fazer uma pergunta. Não sei se vamos poder responder, porque deveria ter o representante do Executivo para poder sanar essas dúvidas. Esse seria o propósito. Mas vamos ver se a gente pode debater sobre esse tema. Primeiramente, eu quero parabenizar a mesa, né, em nome do Luciano, aí, que eu sei que é um guerreiro, é um parceiro de anos aí da sociedade palhocense. Meu nome é Carlos Pedro Jesus, eu tenho um comércio no Jardim Eldorado há 22 anos. Eu sigo essa casa há muitos anos, ajudando como cidadão palhocense, ajudando a botar pessoas boas dentro dessa casa. Hoje estou muito triste de ver essa casa vazia, sem os seus representantes eleitos pelo povo, o cara que a gente confia, que a gente deposita o voto, e ele não está aqui para nos representar num assunto muito sério, eu faço um cálculo bem rapidinho, Luciano, tá? Vocês falaram aí na economia do LED. A economia do LED vai dar para quem essa economia? Vai dar para a empresa que vai pegar essa concessão, porque para o povo que está pagando, não. Já estamos há muito tempo trocando as nossas lâmpadas das nossas casas por LED e ainda continuamos pagando muito de COSIP. Uma ideia só, um prédio com
Como eu falei, um amigo meu agora, ele mora 160 moradores em um prédio. 160 moradores pagam pela mesma lâmpada da rua, eles pagam o mesmo valor. Então, isso vamos calcular, vamos fazer um cálculo bem rápido. Quanto que esse prédio paga de COSIP para o município, para cuidar de uma única lâmpada? Pessoal, isso é muito grave. Nós estamos trabalhando com dinheiro público, dinheiro do povo, e saber agora que nós temos 8 milhões, um ano, ganhou 8 milhões, e não é repassado ao povo esse dinheiro é do povo. Tá? Fiquei muito triste em saber também, tá, que a Casa deu plenos poderes para a Prefeitura de Palhoça, para o nosso prefeito Camilo, a cuidar desse dinheiro, de maneira que ele quisesse. Não é bem assim. Essa casa foi feita para cuidar do dinheiro do povo, para ver onde que o prefeito está investindo o nosso dinheiro, o nosso imposto, a COSIP e etc. Eu acho muito indignado, eu estou muito triste hoje como cidadão palhocense de ver essa casa desse jeito que eu encontro hoje. Essa é a minha. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque eu gostaria de fazer pergunta para o nosso prefeito, aonde ele está botando o dinheiro do COSIP. Só isso. Obrigado a todos. Obrigado, Carlinhos. Mas a tua indignação é a nossa indignação. Essa conta não fecha quando tu falasse que 160 moradores de um prédio pagam por uma lâmpada na frente do seu prédio. Na teoria, é a iluminação pública no geral. Mas vamos calcular que, vamos supor que Palhoça tenha 50 mil unidades consumidoras e tenha apenas 5 mil postes. Então, quer dizer, nós temos 160 moradores num prédio, que cada um vem na sua conta COSIP, mas o município não ampliou a rede em nada. Continua aqueles 5 mil postes. Então, quer dizer, o consumo é o mesmo e cada vez mais ela está recebendo da COSIP. Então, vamos ser justos, vamos começar a pensar que essa taxa se torna cara para o morador a partir do momento que ele paga pelo seu consumo. Então, eu falei, quando a Celeste veio aqui há uns 15 dias atrás, que eu não entendo essa questão de bandeira amarela, bandeira vermelha. Eu não consigo entender essa questão do consumo, porque essas contas não fecham. A gente acaba não entendendo. Então, a gente gostaria que tivesse algum representante aqui do município para falar sobre isso. Mas, infelizmente, temos mais alguma pergunta? Pode falar antes, Posso depois só eu passo a palavra para o Betinho. A fala do Carlinhos, eu acho que bem pertinente. E só para todos terem uma ideia, há a possibilidade, né, há uma previsão, Joinville já foi assim, que é exatamente a pagar pela testada do seu terreno. Né? Em vez de eu pagar 160 moradores, eu pagar pelos 15, 20 metros de frente do meu prédio, quanto que isso custa de iluminação pública, né? Que seria algo mais justo. Né? Mas, além disso, né, teria que ser pensado, porque, por exemplo, hoje nós temos praças com iluminação pública, nós temos né, que não atendem a um determinado número de pessoas, e sim a população em geral. Né? Nós temos campos de futebol hoje que utilizam, né, os campos dos bairros aí utilizam esse consumo também de energia pública, né, da iluminação pública. Isso está dentro também. Então, assim, há um rateio um pouco maior, né? Quer dizer, nós pagamos as contas de outras coisas, né? Então, nós pagamos as contas das praças, nós pagamos as contas dos campos de futebol que ficam ligados à noite no município. Enfim, isso quem paga é a contribuição da COSIP, né? É o nosso dinheiro. Eu acho que é pertinente a tua colocação, vem de encontro ao que a gente pensa. E, voltando na questão do LED, é muito claro, né? Se eu tiver 50% de economia de LED, né, eu não preciso arrecadar esse valor da COSIP. Né? O Luciano colocou na tela aqui 43% de economia, voltando a uma tabela publicada pela ANEEL. Né? Porque, como ele foi claro aqui na explanação dele, nós temos muitas faixas em Palhoça. Então, eu tenho de 0 a 50, acho que de 0 a 100 é isento, né? E o restante começa a quebrar de 50 e 100. A ANEEL, a tabela da ANEEL, chega no momento que ela pula de 500 até 1.000, paga-se 10%. Aqui na Palhoça, paga-se 34%. Né? Então, eu sempre falo com o pessoal da CIP, né, que todos os anos a gente se reúne aí, enfim,
quem tem as empresas que usam muita energia, que consomem muita energia, R$5.000, R$6.000, vocês têm ideia de quanto que se paga de COSIP nisso? É um absurdo o que se paga de COSIP. Né? E às vezes tendo apenas um poste na frente da sua empresa. Né? Então, cabe lembrar, nós pagamos uma conta além da nossa. Né? Nós temos outras contas envolvidas que a gente às vezes não sabe que tem. Né? Quando eu falo aqui, eu adoro o futebol amador de Palhoça, me criei no futebol amador, não estou falando mal aqui dos clubes que ganharam essa iluminação pública, mas sim eu estou dizendo que quem paga a conta somos nós. Né? Então, quando se inaugura uma obra num campo dizendo que tem iluminação, quem está pagando é o contribuinte. Não é o presidente do clube, não é o prefeito, é cada um de nós. Então a gente acaba não entendendo claramente como é que fica esse... Pô, por que eu tenho um poste só, 160 moradores, cada um pagando uma COSIP? Pô, mas realmente a arrecadação dessa unidade é gigantesca. Betinho, quer fazer a sua pergunta? Bem, boa noite a todos. Eu me faço aqui também indignado e parceiro, né, em não ver essa casa tão vazia, né, essa falta desses 12 vereadores que aqui se dizem nos representar, não ver ninguém também aqui do Poder Executivo, né, para tentando esclarecer um pouco mais as nossas dúvidas, aquilo que tu falou de início ali, que não é na intenção de interromper, mas apenas esclarecer, isso estava bem claro, né? Discordo completamente do vereador, as justificativas, né, da falta de presença do Poder Executivo aqui, e como representante do povo, nasci, vocês me conhecem, a grande maioria, sou da família Zac, aqui de Palhoça, nasci em Palhoça, tenho um amor profundo. Tudo que foi falado aqui, a gente esqueceu também de um detalhe, que as lâmpadas halógenas agora que a gente tem, ela tem a durabilidade de aproximadamente 2 anos, ficando 12 horas dia ligada. E uma lâmpada de LED ela passa para 8 anos de garantia. Né? Então, isso, essa conta também, a gente vê que existe algo muito maior, não só na economia, mas também na manutenção. Sendo que eu utilizo de um determinado tempo para troca dessas lâmpadas diante de 2 anos, a cada 2 anos, eu passaria a utilizar a cada 8 anos. Então, é um recurso que realmente a conta não fecha muito aqui para mim. A outra coisa é com relação aos exemplos, né, que a gente tem. Hoje, nós temos um país que tem 5.570 municípios, onde nós temos 50 apenas que aplicaram a PPP, 11 ainda estão em discussão e apenas 3 na questão da iluminação pública. Então, se nós temos um exemplo desse tamanho, nós seremos o 4º município, né? Eu me sinto envergonhado por isso, né? Porque nós não temos bons exemplos nessa questão da aplicação lá dos recursos. Né? Eu moro a 1.500 metros daqui, eu vim a pé, sem calçada, com o mato quase da minha altura, né? E tem tanta coisa a se fazer ainda no município, e estamos numa discussão, onde o doutor ele falou muito bem, que é o combate à corrupção, e nos alerta aonde vai ser esse aplicado. E nos alerta a questão do porquê dessa PPP. Né? Não está claro. Eu me lembro que a secretária veio aqui dar alguns esclarecimentos, que é o sonho do nosso prefeito Camilo, ver a questão da redução, né, da nossa energia, mas não foi nos apresentado em nenhum momento uma escala, através de uma tabela, onde nós, nessa concessão de 30 anos, existiria um percentual de redução previsto no nosso bolso para que nós, da população, pudéssemos avaliar e pensar nos nossos filhos e netos, porque eu acredito que daqui a 30 anos, de repente, eu nem estou mais aqui, né? Mas os meus filhos e meus netos, de repente, estarão.
e eles seriam beneficiados nesse decorrer de 30 anos. Então, o meu apelo aqui, vereador, não é na questão daquilo que o senhor iniciou, dizendo que a audiência pública não tem a intenção de barrar. Eu acho que tem que passar a ter. Eu acho que a gente tem que mudar esse discurso, ter coragem de vir aqui e falar que existe uma desconfiança, sim, né? Não estou acusando ninguém, mas num país onde a gente vive, né, o gato escaldado tem medo de água fria, isso é uma grande verdade. Então, se não existe uma razão realmente plausível, uma razão onde vai beneficiar de fato e muito a população de Palhoça, dar essa concessão de 30 anos a uma empresa eu não sei nem o que dizer, eu não sei nem como explicar e explanar isso. Então, o meu apelo aos vereadores que estão aqui é que mudem o discurso, e eu acho que a força política, a qual o doutor, a população, né, e a gente sabe que uma coisa que foi falada, a população critica muito nas redes sociais e na hora de estar aqui não está, mas eu acho que a gente tem que mudar esse discurso. O impedimento, eu acho que ele tem que existir. Infelizmente, em 2016, não existiu, né, a própria casa que acabou concedendo ao Executivo fazer a PPP sem nenhuma permissão e passar por essa casa, né? Eu acho que a secretária falou que desde 2015 já estava em estudos essa PPP, né? Ela teve aqui e disse, desde 2015 nós começamos o estudo, em 2016 esta casa vem e libera para que o prefeito possa executar uma PPP sem a permissão da própria casa. Era isso. Obrigado, Betinho. Meu pensamento é esse também, Betinho, a gente tentar fazer com que o Camilo perceba que isso não vai ser bom para o município. Como o Anderson falou, que o Observatório, a CIP, a CDL, já se manifestaram contrário a isso, a gente espera também que ele cesse com essa PPP e venha discutir melhor essa questão. Se eu fosse o prefeito, eu dividiria essa responsabilidade com essa casa e com a população. Eu não assumiria essa responsabilidade sozinho. Eu não sei qual a intenção de quando encaminhou para essa Casa Legislativa um projeto de lei dando plenos poderes ao prefeito realizar a PPP, né, sem passar por essa casa uma situação tão importante como essa. Assim já aconteceu em outras ocasiões sobre a questão dos loteamentos. Antes passava tudo por essa casa. Um novo empreendimento, um loteamento grande, que vai rasgar o morro do Pedra Branca, vai rasgar o morro do Tomé, vai rasgar o morro da Bela Vista. Então, a gente vê esse crescimento, mas não passa mais por essa casa. A gente não discute mais isso. Foi dado poderes, superpoderes para o prefeito, não só falando do Camilo, mas outros prefeitos que passaram, superpoderes que o vereador fica de mãos atadas, mas feito por vereadores, em gestões anteriores. Então, a gente não consegue, gestões passadas, a gente não consegue acreditar que a Câmara de Vereadores possa ter dado um cheque em branco, podemos falar assim, para um prefeito realizar esse tipo de coisa, já que aqui é a casa para ser discutido enfim, o povo aqui tem vez e voz. Mas, fazer o quê? Então, senhoras e senhores, não havendo mais... Me permite, por gentileza? Pode, Anderson. Só para complementar, né, eu acho que a fala do Betinho, eu também faço alguns raciocínios em relação a eu ser o 4º município dentre 5.000 e lá vai cacetada, né? E eu não ter algumas coisas básicas no município, né? Como, por exemplo, eu não tenho... Eu moro na região central, né? E a gente se depara, eu não consigo mais deixar minha filha e frequentar a Praça 7 de Setembro porque não há segurança, né? Eu estive hoje na prefeitura, né, tentando conversar com o secretário Eduardo Frécia sobre as obras de creches que foram abandonadas por motivos diversos, por
falhas em projeto, por falha de fiscalização, por empreiteiro abandonar a obra. Nós temos uma UPA na Praia do Sonho, abandonada. Eu acredito que uns 4 a 5 anos abandonada. Existem algumas pessoas que estão lá mês a mês, divulgando na rede social e a coisa não anda. Então, a gente quer ser pioneiro em algo que está, eu entendo que está além da nossa capacidade. Porque eu recebi uma pergunta agora, e vem a calhar com o que eu estou falando, que é, se nós somos superavitários, não é disso, quer dizer, eu tenho rentabilidade, eu estou dando um atestado de incompetência, dizendo que eu não sei administrar esse dinheiro, eu vou jogar para um terceiro. Né? Então, é muito claro isso. Eu faço um raciocínio sempre, eu sou empresário, eu arrecado 26 milhões de reais. Eu faço venda de 26 milhões de reais. Eu tenho um custo de operação de 16 milhões de reais. Me sobraram 10 milhões no caixa da minha empresa. Eu vou vender a minha empresa? Eu vou entregar para alguém esse serviço? E os números são claros, eles são superavitários. Eu vou entregar? Nunca eu entregaria a minha empresa. Então, o raciocínio que eu faço, Luciano, como cidadão, como empresário desse município, é rentabilidade versus investimento. Eu tenho condições de investir porque a arrecadação é superavitária. Por que não faço? Sou incompetente? Então, acho que isso tem que ser esclarecido. Né? Não é simplesmente eu vou terceirizar, porque por que eu vou terceirizar se é superavitária? A minha pergunta sempre foi essa para o prefeito, para a Cristina, por que eu estou fazendo isso? E essa justificativa não vem clara. Porque nós estamos fazendo uma conta de padeiro aqui, eu já brinquei com a Cristina sobre isso, e ela diz, tu está fazendo conta de padeiro. Sim, eu estou fazendo conta de padeiro. Eu arrecado 26, eu tenho um custo de 16 e me sobram 10 milhões. Isso é conta de padeiro. Mas isso é que o empresário vive o dia a dia. Né? Eu compro um produto para revender, aplico uma margem e eu tenho um lucro sobre isso. É simples assim. Né? Então, eu até repasso a pergunta aos vereadores, né, para ver o que os senhores acham, até pediria a participação do Fabinho, que é da área técnica também, né, de formação. Ah, não está ali? Ah, ele estava presente aqui, eu achei que ele estava no final. Porque nós estamos assinando um atestado de incompetência, se nós fizermos isso. Né? Desde quando eu volto a repetir, vou entregar algo rentável, mas por que justificativa? Né? Então, isso por si só já conota, né, a inviabilidade do negócio no nosso ponto de vista. Agora, vereadores, senhores, a questão básica é que nós estamos discutindo, existe essa audiência pública hoje, porque as entidades se mobilizaram, certo? Ou seja, CIP, OAB, CDL, né, capitaneado pelo Observatório Social, entraram com as representações junto ao Tribunal de Contas do Estado. Eu, particularmente, entrei como em nome do Observatório. Certo? A gente está indo nas rádios, na coisa. Hoje, digamos assim, procuramos vocês, e daí vocês também entraram nessa briga junto. O que nós precisamos é que não dependa mais de uma ação de um indivíduo ou de uma entidade para que as coisas ocorram da melhor forma possível, a forma mais legal, a forma mais adequada possível, certo? Ou seja, nós estamos discutindo a PPP da iluminação, é uma coisa excepcionalíssima, mas tem um monte de coisa acontecendo errada aí que nós não estamos discutindo, certo? Então, o que nós precisamos? E o próprio observatório e as entidades, nem a OAB, nem a CDL, nem a CIP, tem essa incumbência de fazer essa fiscalização de uma forma tão, digamos assim, incisiva como a gente está fazendo. Certo? Nós estamos aí, a gente deve fazer a nível geral, é claro, fazer as avaliações, buscar os apoios e coisa parecida,
Mas no caso do PPP, nós estamos indo um pouco mais a fundo, certo? Pela importância, pelo valor, pela envergadura que ela tem. Mas nós precisamos que os senhores, a Casa Legislativa, que tem a função de fiscalizar, também se habilite a isso, certo? Há uns meses atrás, passou aqui uma proposta de aumentar o número de técnicos, de assessores, sei lá o que era, 5, 6 técnicos, diretores, etc. Certo? Não sei se foi aprovado ou não, mas, enfim, eu diria o seguinte, mais que diretores, talvez essa casa devia contratar engenheiros, especialistas, certo? Ou deveria ter uma carta na manga para avaliar um projeto desse, ter alguém técnico que possa contratar fora mesmo da coisa, como o observatório pretende fazer, como a OAB faz, certo? Ou seja, nós precisamos que essa casa assuma o papel de não só avaliar, legalmente parece o quê? Faz uma análise rápida ali pela área jurídica da Câmara, aprova, toca em frente, parece muito fácil. Nós precisamos que os projetos sejam analisados tecnicamente por quem tem qualificação para isso, por quem tem lá fora. Então, essa casa precisa municiar os doutores, os senhores, certo, com informações técnicas suficientes para os senhores analisar os projetos que vêm do Legislativo, do Executivo, assim como os que os próprios senhores aprovam. Eu vejo que existe uma análise superficial, digamos assim, nem tanto, mas eu entendo que talvez precisaria de uma envergadura maior, uma profundidade maior de análise. Então, precisa sim. Então, essa questão, por exemplo, desse cheque em branco para a Prefeitura aprovar PPPs, eu reveria isso. Certo? Acho que essa casa tem essa qualificação. Assim como várias outras questões que foram dadas, eu acho que cabe, sim, uma discussão. Eu sei que vai ser uma briga, se vai ser aprovado ou não, mas cabe ser travado. Certo? Ou seja, precisamos da participação sem vocês, sem a Câmara, nós dificilmente a gente alcança os objetivos de tentar melhorar as condições do que está acontecendo na cidade. Precisamos do apoio dessa casa. Por favor. Obrigado. Doutor Ângelo, eu tenho plena consciência do nosso papel no município. Isso varia de vereador para vereador. Eu procuro fazer o meu trabalho, assim como eu sei que o vereador Elton, Maurício e outros vereadores, de ir atrás, fiscalizar, pedir informações, mas a dificuldade que vocês têm em obter as informações, o vereador também tem. Eu relatei ali naquela tribuna que dia 25 de fevereiro eu fiz a solicitação para a Cristina e ela me garantiu aqui nessa tribuna que enviaria na semana seguinte e não mandou. Então eu vou entrar sim com um novo pedido, isso o regimento interno da casa me garante esse direito, eu vou entrar novamente. Caso contrário, vou ao Ministério Público, vou fazer esse encaminhamento, mas eu penso também que o Ministério Público é parte interessada nisso, mas eu não vejo ações do Ministério Público cobrando do Executivo. Se eu der um deslize nessa Casa Legislativa, o Ministério Público vai cobrar de mim. Mas o Ministério Público não vejo cobrar do Executivo. Então, essas questões, doutor, acontecem, são corriqueiras, mas nós temos dificuldade também, principalmente por questões políticas, que os senhores sabem muito bem. Quando a maioria quer, a minoria não aprova. Quando a maioria quer, a minoria não anda, não caminha. E, infelizmente, acontece. Palhoça é uma situação, eu acho que inédita nesse país, porque tem 17 vereadores da base aliada. Vá ser contra uma Câmara com 17 vereadores da base aliada. Tente se erguer e fazer oposição. É muito complicado. Então, assim, precisamos da ajuda de vocês, da OAB, da ACIP, da CDL, do Observatório e outras entidades que possam nos municiar também com isso. Porque, além do trabalho de fiscalizar e legislar, o vereador também faz muito social. As pessoas nos procuram e nós não temos, eu pelo menos, eu não tenho a coragem de negar ajuda para uma pessoa que vem pedir para esse vereador. É um trabalho árduo, que a pessoa que fala, eu falo por mim, a pessoa que fala que o vereador não trabalha,
Eu vou defender, vou discutir muito. Eu trabalho. Tenho certeza que meus colegas trabalham e vários outros trabalham. Mas, infelizmente, tem uma fatia que mancha a imagem, tanto do Executivo, do Legislativo e também do Judiciário. A gente sabe. E esse trabalho, essa função, eu peço ajuda. Sei que o Anderson é parceiro, o Anderson se coloca sempre à disposição para nos dar esclarecimentos, mas a gente precisa disso. Quanto ao engenheiro que o senhor falou, o corpo técnico deveria estar presente nessa Câmara, nós, na outra gestão da presidência, nós levantamos essa situação aqui. Precisamos de técnicos para nos esclarecer. Eu, quando tenho dúvida, na prestação de conta que eu pego na prefeitura, eu corro para um contador amigo meu, fechar aquelas contas, porque eu não entendo de contabilidade. Sei de números, como o Anderson falou aqui na conta do padeiro, mas, tecnicamente falando, aquelas contas ali, para mim, são números. Eu vou lá, levo para ele. Por que essa casa aqui não tem um contador, não tem um engenheiro, não tem um técnico que possa nos fornecer essas informações? Eu questiono isso. Quanto à questão ali que o senhor falou da criação dos cargos, foi lido aqui, sim, esse projeto não vai adiante, por alguns vereadores. Então, não concordo, no momento desse no país, criar mais cargos. Não concordo, no momento que o país vive, aumentar gastos. Eu concordo, sim, em administrar com o que a gente tem. E, se possível, cortar, mas não criar. Mas essa Casa Legislativa trabalha em prol disso tudo que o senhor estava falando, e a gente vai tentar não deixar essa PPP ir para frente, também, como outras. Eu penso que esse poder tem que voltar para essa casa, e alguns vereadores devem entrar com um projeto de lei, novamente dando esse poder para a Casa Legislativa, porque eu penso que é aqui que tem que ser discutido. Quem quer convidar para o aniversário, não convida no jornal, manda um convite para a pessoa. A audiência pública feita hoje aqui, convidou todos com um convite. E a audiência pública, infelizmente realizada lá, lançou em diário oficial, no jornal, enfim, parece que não queriam que fosse para a festa. Se eu quiser que o meu aniversário realmente dê um bom aniversário, eu vou convidar as pessoas pessoalmente. Infelizmente, a sociedade poderia ter feito presente aqui, mas, felizmente, muito bem representada pelas pessoas que aqui vieram com interesse de ouvir, mas o debate seria muito mais produtivo se tivesse um representante do Executivo presente nessa audiência pública. Mas, senhores, diante disso tudo, agradeço a presença de todos, agradeço às pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara e encerro essa audiência pública da PPP. O Anderson pediu aqui para mim falar, então, das próximas ações. As próximas ações, Anderson, vai ser conversar com os vereadores e tentar sensibilizá-los que a autorização da PPP deva partir dessa casa. Então, nós iremos procurar o prefeito, tentando fazer com que ele não siga adiante com a PPP da iluminação pública, mas também conversando com os vereadores em trazer novamente a discussão que a lei deva ser aprovada por essa casa. E, quem sabe, se a gente não obter êxito lá na prefeitura, entrar com uma ação proibindo que o prefeito faça a PPP. Nós vamos tentar diversas maneiras para que isso não aconteça, mas quero deixar claro que hoje essa Casa Legislativa não tem o poder legal de barrar isso. Peço auxílio ao Observatório, ao Ministério Público, quem sabe em conjunto a gente possa achar uma solução e fazer com que isso não vá adiante, que venhamos discutir melhor, mesmo porque o mandato do prefeito Camilo falta aí aproximadamente 1 ano e meio para findar, e ele está dando a concessão por 30 anos para uma empresa administrar a iluminação pública. Passarão 7 prefeitos nesse mandato sem poder administrar essa verba da iluminação. Então, eu peço também um pouco de coerência do prefeito, ouça os vereadores, a sociedade civil, né, as entidades que representam aqui a sociedade, e venha discutir melhor a PPP da iluminação pública. Então, voltando, eu agradeço a todos por ter vindo aqui essa noite, peço
para que fiquem a par de tudo que está acontecendo com a PPP da iluminação pública e outras PPPs que possam acontecer aqui no município de Palhoça. Meu muito obrigado a todos e boa noite.